Agora já está gravando. Esperar o pessoal entrar, que eles estão chegando aí de mansinho. Bom que você já vai se inteirando das frases, Matheus. Essa é diferente de todas. Sim, Aliás, todas três hoje foram diferentes, né? foram. É bom que enriquece mais a gente, fazer a gente refletir. Aquele podcast também que você postou hoje ficou muito bom. Aliás, todos, né? Mas tem uns que tocam a Sim. gente particularmente. Aham. As histórias se conectam. A gente se identifica muito com elas. Verdade. Parece que tem dias que mais que outros, não é? Uhum. Só dá um tempinho pro pessoal aí chegando, porque tem pouca gente na sala. Falta um minuto ainda para a aula, eles estão no momento de intervalo, é natural que aproveite o momento. Certo. É que nem a Ariadne me ligando no final da aula do avançado, você estava na live na hora que o Tá, eu telefone fiquei até o tocou? final. Eu falei, gente, Ariadne espera. Aí ela mandou mensagem, mas você tá pegando intervalo também? Eu falei, oh meu Deus do céu, eu tava concluindo, que o telefone tocando. E eu abaixei, ele tem dois comandos de voz. Eu abaixei um e o outro ficou. E todo mundo ouviu o telefone tocar. Aí eu acho que Aham. ouviu. Não ouvi a live depois de concluída, não, mas eu acredito que todo mundo escutou o telefone tocando. É, eu escutei. Ela estava entusiasmada, ela não consegue esperar, não. Não. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Vamos começar comentando as frases, né, Matheus, enquanto o pessoal está chegando. E o pessoal Uhum. depois se inteira, né, do restante, para a gente não perder tempo, tem tanta coisa para a gente falar. Embora faltam muitos, né, agora que eu estou com 20 alunos na sala. Neide, Oi, gente. Pode falar. é porque hoje você postou lá no acadêmico as Uhum. atividades que você já deu. Sim. Aí não tem algumas páginas, mas aí eu fiquei na dúvida. Você vai pedir algumas coisas que estão ali dentro ou outras também? Não, vou pedir aquilo que está ali relacionado. Então, por exemplo, vamos supor que seu caderno está com alguma daquelas atividades incompletas. Por isso que eu enviei. Dá tempo de você ajustar. Na segunda-feira, eu vou marcar com vocês quais as páginas específicas que eu vou validar os 5 primeiros pontos, tá? Porque uma parte dessa pontuação vai ser validada em 5 pontos na apresentação dos podcasts. Vocês fizeram o podcast e a apresentação dele acompanhada. Espera um pouquinho que eu falo no compartilhamento de áudio, Matheus, foi até bom eu abrir por aqui. Uma parte vai ficar pela abordagem do fazer, da execução do trabalho, e a outra parte é a apresentação do trabalho, certo? Então, o podcast vale 5 pontos. Em parte, 3 pontos na abordagem de criação, mais 2 pontos na apresentação. 5 pontos eu vou pegar em atividades que vocês já fizeram para mim. Então, estão listadas naquela lista toda que está lá. Tem gente que me apresentou o caderno, então tem grande parte que não tem que me mandar foto. Mas tem gente que não deu tempo de mostrar, né? Que nós entramos num processo assim que parte dos alunos não estava indo, né? Justamente preocupado com a questão da contaminação pelo Covid. E isso bem no finalzinho. Então, acabamos não validando algumas dessas atividades. Esses alunos não vão ficar prejudicados.
Eu vou marcar quais são as páginas, você vai tirar uma foto e vai mandar para mim. O pessoal do M1 e do M2 acha que é melhor por e-mail do que lá no Clip Escola. Porque lá no Clip Escola, para poder mandar mais de uma foto, é mais difícil. Falei, não tem problema. O que o aluno achar mais fácil, a gente pode combinar na live para que a gente execute. Então, na segunda-feira, eu já vou conseguir fazer o levantamento de quais são as que vocês vão me mandar, tá? E quais são os alunos que tem que mandar, porque eu tenho anotado. Eu ainda não consegui fazer tudo que eu queria, porque o meu foco estava em corrigir a prova. Agora eu vou lançar essas notas, enviar para a Rita acabou de me mandar a planilha aqui, a do F3 eu já tinha, porque a Adriana mandou para gente, do ensino fundamental. Mas a do médio eu ainda não tinha. Então tá tudo lá na plataforma, sabe? Eu até confirmei com ela aqui, mas ela ainda não me retornou se é isso que eu tenho que fazer. Porque lá, por exemplo, quer ver? Deixa eu abrir aqui para explicar para vocês o que é a minha dúvida, para vocês poderem entender, que senão depois, na hora de lançar, vocês ficam assim, não, mas o que aconteceu com a minha nota? Eu acho que vocês vão receber lá, pela plural, a porcentagem que vocês tiraram. Então, por exemplo, eu tenho um aluno aqui que tirou 88,83%. Eu acho que eu vou converter isso em pontos, isso que eu confirmei com a Adriana, se eu estou fazendo a coisa certa, antes de eu passar isso a tinta no diário, né, ou de enviar para a Rita. O que eu imagino? Esse aluno que tirou 88,33 vai ser registrado o quê? 9, porque 8,8 arredonda para 9. Teve uma, por exemplo, que tirou 75%. Eu vou registrar para ele quanto? 7,5? Então, é isso que eu quero a confirmação dela direitinho para não fazer nenhum lançamento de nota errada, certo? Então, tem essa questão das notas e essa questão das atividades. Mas vocês podem ficar tranquilos que os pontos de atividade eu não tenho que enviar para a Rita na segunda-feira. Eu não posso me estender muito para poder ir fechando isso, porque senão o que acontece? Chega o dia de enviar e vocês... Neide, você tá mutada. Neide, você tá mutada. Neide. Eu esbarrei no microfone, gente. A gente esbarra nele e ele demora um tempão para poder resolver o problema. Pode falar. Aqui, quais são as atividades que você estava falando que a gente vai ter que te enviar? Porque eu cheguei um pouco atrasada. Eu vou mandar para vocês na segunda-feira. Mas lá no acadêmico, eu postei hoje de manhã, fiz a atualização do meu arquivo, igual eu combinei com vocês. Lá está listado tudo que a gente fez durante as aulas, no remoto. O que eu pedi, o que eu cobrei, o que foi apresentar, tá tudo lá relacionado. Fica mais fácil para vocês verem. Olha, isso aqui, ó, eu não fiz. Aquela atividade, vou exemplificar, só para ficar mais claro. A atividade do Monte Castelo. Essa eu esqueci de fazer, não está no meu caderno. Dá tempo de você fazer antes de eu pedir a foto dela, que na segunda-feira eu já vou pedir para vocês enviarem foto. De quais são. Essa é uma delas, tá? Essa vale um ponto. Eu já vou adiantando que essa é uma que eu vou pontuar. Que é importante e é extremamente significativa para a gente. Bom, o pessoal está chegando aí. Enquanto eles estão chegando, vocês já estão vendo a minha tela. Eu acho que o áudio também já está validado, porque estava dando falha, mas eu tornei a compartilhar. Deixa eu ver se ele está normal. Porque se também não tiver, a gente compartilha de novo, ok? Vamos trocando ideias a respeito dessa questão de avaliação de atividade e tudo mais. Faltam 2 questões só da prova para a gente comentar. Acho que 2 ou uma só. A gente faz isso e já passamos para a matéria nova, porque eu vou pedir atividade para vocês da unidade do capítulo 2 do livro, chamado Templos do Consumo. Se vocês quiserem já anotar. Na verdade, a próxima aula eu já vou até corrigir alguma atividade disso, tá? Página 122 a 130. Ah, mas você vai pedir isso de uma vez? Claro que não, né, gente? É óbvio que durante uma aula, uma live de 45 minutos, eu não consigo corrigir com vocês tudo que está aqui. Mas se vocês tiverem feito, eu já ganho tempo e mais, vai em cima das dúvidas do aluno, tá? Essa atividade é em cima da matéria nova que eu vou passar hoje. Então, vamos primeiro por etapas, acompanhando aí comigo a leitura das 2 frases. O Matheus está na live com a gente. Nós temos um vídeo bacana para passar para vocês hoje, que nós recebemos. Então, acho que é válido a gente comentar, a gente mostrar. É um apontamento sobre o que vocês têm feito. Então, acho que é muito válido, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo minhas frases, não estão?
Não é a morte que importa, porque ela é um fato. O que importa é o que eu faço da minha vida enquanto a morte não acontece. Para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Essa frase é muito utilizada pelo Mário Sérgio Cortella, que é esse homem que vocês estão vendo do lado, um dos maiores palestrantes que a gente tem uma série de formações acadêmicas, competentíssimo naquilo que ele faz, na filosofia, na teologia, que ele é um estudioso da área. Então, assim, quem nunca viu nenhuma palestra dele, vale muito a pena, tem várias disponíveis na internet, já esteve no Integral, e eu acho que a fala dele é uma fala muito coerente, muito consistente e fala da importância da gente estar sempre ressignificando a nossa vida e as nossas ações, certo? E do lado tem uma frase do Carpinejar, que eu já trouxe outras frases dele para a gente comentar aqui como epígrafe de abertura de aula, e essa frase traz: quem nunca agradece corre o risco de um dia perder tudo. Então eu acho que a gente precisa ao longo da vida aprender a agradecer mais, inclusive agradecer a tudo que acontece ao longo da nossa vida para que ela não seja banal, superficial, fútil e pequena, como nos diz Cortella. Eu vou soltar aqui o vídeo de uma convidada que está um pouquinho longe e que veio fazer um agradecimento para vocês. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me dão um ok, viu? Matheus, você fique ligado aí para mim na questão do áudio. Ops, peraí que pulou a tela. Oi, gente. Eu sou a Juliana. Estão Sou ouvindo? uma das voluntárias dos Inumeráveis. Sim. E cheguei até vocês por intermédio do Matheus, que é meu colega de voluntariado no grupo. Eu não consigo começar esse vídeo de outro jeito que não seja dizendo muito obrigada para vocês. Muito obrigada por me darem esperança de que a gente vai viver dias melhores, porque eu acho que vocês são pessoas muito melhores do que eu era na idade de vocês. Obrigada por serem pessoas tão sensíveis. Eu cheguei a fazer uma lista aqui, mas a minha memória não é boa, então eu prefiro não citar. Mas eu me emocionei demais com os vídeos de vocês, com os poemas que vocês fizeram. E eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas, assim como eu não conheço nenhum de vocês. Mas vendo aquelas histórias que já eram bonitas, as histórias que a gente publica são histórias muito bonitas, a gente produz tudo com muito carinho. E vocês conseguiram deixar uma narrativa que já era bonita, ainda mais bonita. Muito obrigada. Não consigo fazer nada diferente de agradecer vocês. E quando eu comentei com o Matheus o quanto eu fiquei impressionada com esse trabalho, ele me pediu para agradecer direto para vocês. E eu fiquei muito lisonjeada. E queria contar também um pouquinho de como é importante ver que as coisas que a gente enfrenta importam para além da gente. Eu comecei a trabalhar como voluntária nos Inumeráveis por um caminho que não é o caminho que eu gostaria de ter escolhido. O meu pai faleceu, meu pai teve Covid e não conseguiu superar a doença. E quando ele faleceu, um
uma amiga sugeriu que eu escrevesse uma homenagem para ele nos Inumeráveis, e eu fiz isso. E quando a homenagem foi publicada, o beijo de despedida que eu queria ter dado nele e eu não consegui dar, de alguma maneira foi dado. Uma maneira diferente, uma maneira que eu não imaginei que fosse possível, mas esse beijo foi dado. A minha despedida do meu pai foi muito diferente, porque a gente estava longe. Eu me casei, e quando eu me casei, eu morava em São Paulo, meu pai morava em Barueri, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros de São Paulo, então a gente se via sempre, no mínimo uma vez por semana. Mas aí eu me casei em fevereiro e vim embora para São Francisco, nos Estados Unidos. E aí quando eu estava aqui, a gente conversava por telefone, eu estava me acostumando com essa ideia, mas pouco mais de um mês depois da minha mudança, ele adoeceu e foi internado. Ele ficou 50 dias na UTI. Eu acho que não teria sido muito diferente se eu tivesse sido em São Paulo, se eu tivesse em São Paulo quando ele adoeceu, porque a distância é uma das marcas das despedidas desse nosso tempo. Mas mesmo assim, tá tão longe fisicamente, é uma novidade para mim. Não é a primeira vez que eu passo por um processo de despedida, mas esse tem sido muito diferente. E entre as diferenças, os Inumeráveis trouxeram, acho que a melhor diferença de todas, que é a oportunidade de ver o amor que eu tinha pelo meu pai multiplicado. E multiplicado não só porque muita gente tem a chance de conhecer um pouquinho do meu pai, mas multiplicado porque quando eu resolvi me tornar voluntária, eu posso contribuir para que outras pessoas tenham uma despedida mais amorosa, mais quentinha, apesar dos dias áridos que a gente enfrenta. Eu vou ler aqui para vocês a despedida que eu escrevi para o meu pai, a homenagem para ele que está publicada nos Inumeráveis e que deu início ao meu trabalho no grupo. José Cândido Ferreira Filho. Ele nasceu em 1945 e faleceu em 2020. Quem dança tango sabe, a condução ocorre pelo peito. Cândido atravessou a vida como quem desliza por um tablado argentino, escorregando de coração aberto e macerado pelo drama. Mantinha um relacionamento abusivo com a vida. Levou a melhor várias vezes. Ela sempre seduzida a tentar de novo. Pai de 3 filhos, marido de um casamento, homem que teve pouco tempo de ser menino. Temperava a inconstância dos sentimentos com o tabaco. Começou a fumar aos 6 anos de idade. Autodidata. Aprendeu sozinho a andar de bicicleta, a falar espanhol, a dançar, a cozinhar, a despedir-se. Viu a mãe dos filhos dele partir e pouco depois a filha caçula. Falava sempre nesse reencontro, adiado possivelmente pela preocupação em proteger quem ainda estava por aqui, incluindo uma gatinha, companhia das tardes no sofá. Filha, numa chamada de vídeo improvisada pela médica na UTI do SUS, sorriu quando escutou que era amado. Afastou com a língua o tubo do ventilador para estalar um beijo. Não tem mais sapato duro atrapalhando o baile. José nasceu em Rancharia, São Paulo, e faleceu em Barueri, também em São Paulo, aos 75 anos, vítima do novo coronavírus.
É isso. Esse é um pouquinho do meu pai, que eu compartilho com vocês. Um pouquinho da minha história. Mas o mais importante desse vídeo é o meu muito obrigada a vocês e a escola de vocês, que dá oportunidade para esse tipo de reflexão. Meu beijo mais carinhoso para vocês. E aí, Matheus, a palavra é tua. Não, acho que antes eu vou passar a palavra para os alunos, para ver se tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa. Gente, quando ela diz vídeos e poemas, inclui-se aí os podcasts, que quase todos vêm com formato de vídeo, tá? Tem muitos aí que colocaram uma imagem, aquela coisa toda. Então, o áudio que vocês fizeram na narrativa se inclui aí. Ela está fazendo a referência a todo o trabalho que intertextualizou o trabalho aí com inumeráveis. Vou deixar a palavra para vocês aí darem depoimento do que vocês sentiram, pensaram no depoimento dela. E depois eu preciso fazer um gancho sobre quem ainda não apresentou. Vamos lá. Quem quer dizer algo aí? Neide, além do depoimento dela e das frases, principalmente aquela primeira, que eu gostei muito dela, falando que a gente tem que viver, a gente não pode viver com medo da morte, a gente tem que viver assim, porque a morte é uma coisa que todo mundo vai morrer um dia, e é uma coisa natural. E aí a gente tem que viver, fazer o que a gente quer fazer, viver sem ter um medo da morte. E é o que ela mostra tão bem aqui, né? Agradecendo vocês pela ressignificação que vocês estão dando a essa partida de tantas pessoas, né? Então eu acho que tem um olhar aí que é muito bacana. Alguém mais, gente? Antes do Matheus falar alguma coisa aí? Eu até quero colocar para você aparecer, Matheus. Quem mais? Vamos lá? Eu quero, porque senão você aparece só pequenininho, que nem foi na outra. Agora eu vou você parecer grandão. Eu acho, assim, que o relato que ela fez, tipo, sobre o pai dela é muito triste tudo, mas, assim, é bom saber que a gente fez, tipo, teve algum resultado que chegou em alguém. Assim, por mais que, às vezes, não seja uma coisa muito grande, tipo, teve algum efeito. Com certeza tem valor, né? Alguém mais, gente? O que Eu acho sentiu? também porque a Maria Paula falou, que tipo, chegou, a gente consegue ver através dela que chegou em alguém e que a gente conseguiu realmente tipo, tocar as pessoas e fazer, pelo menos elas perceberem que as pessoas que partiram não são só números, elas são pessoas que têm uma história, que tiveram uma vida, que têm família, amigos, e ouvir ela falando, dando o depoimento dela, e principalmente quando ela fala do pai dela, dá um nó na garganta, assim, vem um choro e não dá para segurar, não. Eu acho que todo mundo ficou. Eu chorei várias vezes, gente. Eu tô mais forte, mas eu já vi o vídeo algumas vezes. Viu, Matheus? Eu já chorei várias vezes ouvindo ela falar. Mais alguém, gente? Vai lá, Matheus. Neide. Oi, Adriana, pode falar. Ei, Matheus. Tudo bem, meninos? Tudo bem? Na verdade, sabe, eu estava aqui me recompondo. Não, porque mexe mais com a gente, Adriana. Eu fiquei muito emocionada, estou, né, muito emocionada. E foi bom eu ter pegado bem esse pedacinho da aula, porque o dia que está como hoje, né, um dia assim chuvoso, né, mais frio, eu acho que realmente a gente fica mais reflexivo. Então, o que ela me fez pensar, eu tenho um pai, né, com 82 anos, está bem de saúde, né, fica sentado toda tardezinha lá na porta da casa dele, ele mora ali perto do Hospital Santa Lúcia, no bairro Santa Clara, senta na porta no mesmo banquinho, com um radinho, né, e o cachorro dele lá, que chama Leôncio, que é daquele desenho animado, não sei, os meninos eu não sei se eles lembram, mas vocês lembram, não lembra, Matheus e Neide, do Leôncio? Aquele que tem um bigodão, aquele onde pica-pau, o Leôncio. O cachorro do meu pai chama Leôncio. Então, o que eu
quis falar para, né, que eu resolvi falar, é que a gente tem que aproveitar mais, sabe? Vocês, nessa idade que vocês estão, às vezes a gente percebe, né, que vocês ficam um pouco sem paciência, né, por causa desse distanciamento que há entre a geração, né, do pai e vocês. Então, assim, mas para ter, né, essa paciência, para abraçar, sabe como acho que foi a Sofia que estava falando aí, né, porque depois, quando vai, né, você fica aí, né, como ela, né, com esse nó na garganta, e que faz a gente, né, ser solidária a ela, mas principalmente pensar, né, que a gente ainda tem, né, eles ainda conosco, ou quem não tem o pai tem um responsável, né, ou a mãe, ou se mora com os avós, né, essa pessoa que está aí com a gente diariamente, que às vezes a gente esquece, né, de falar o tanto que a gente ama, né, igual ela falou para ele, né, que amava ele, né, aí ele tira o respirador, não é isso? E manda o beijo, né? Então, assim, muito bacana isso. Então, é esse momento mesmo que a gente precisa, né? Às vezes, chegar em casa chegar em casa não, né? Já estar em casa, né, vocês, viu? Mas é isso. Não sei se eu falei, não tô... Emocionada, a gente fica emocionada. Matheus, tem mais. Adriano, escuta que vale a pena o que ele vai dizer. Você também é novidade aí. Bom, gente, primeiro, boa tarde. Agradecer as palavras que vocês falaram, os alunos, Adriana, Neide. E vocês não têm ideia do alcance que o trabalho que vocês fizeram, chegaram e estão chegando. Eu pedi a Ju em especial para falar, para gravar esse vídeo em nome dos voluntários, né, por causa da história dela. Eu ainda não a conhecia, o nosso grupo lá são inumeráveis voluntários, então não tem como a gente, né, conhecer todo mundo. E no domingo retrasado, teve uma live do Dia dos Pais, que ela estava conduzindo, junto com outro voluntário que o pai tinha falecido vítima do coronavírus. Foi uma live muito forte, muito emocionante, para quem estava lá participando ao vivo, ou para quem viu depois. E quando ela mandou o vídeo, assisti pela primeira vez antes de mandar para a Neide, eu fiquei muito emocionado. Falei assim, não, Ju, se eu pudesse, eu ia agora te dar um grande abraço para agradecer o que você fez por nós. E como eu não posso, né, tá aí, receba o meu abraço que chega agora em forma de palavras. E tá todo mundo querendo conhecer quem são os alunos do Integral que fizeram os podcasts, os vídeos, os poemas concretos, querendo conhecer um pouco mais sobre a escola. Gente, os voluntários do Brasil inteiro. Do Brasil e do mundo, né? Que a Ju, morando lá nos Estados Unidos, tem voluntários do Rio, de São Paulo, da Bahia, todos, assim, nossa, eles tão jovens, tendo essa maturidade, né, tendo essa responsabilidade de lidar, né, com as emoções nesse momento tão difícil que a gente está passando. E esses trabalhos de vocês estão reverberando. Eu e a Neide, né, a gente conversando muito, eu falo assim que a gente não imaginava a proporção de até onde que esse trabalho fosse chegar. Segunda-feira agora nós somos convidados para participar de um retângulo de conversa mediado por professoras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Tinha gente, né, lá da Bahia, de São Paulo, e todo mundo ficou encantado, emocionado, né, chorando, ficou todo mundo muito sensibilizado com o trabalho de vocês. A gente apresentou, né, um de cada, para eles terem, né, uma visão geral do que foi trabalhado, apresentado por vocês, né, a gente, né, mandou o link das redes sociais para eles acompanharem mais, que eu ainda estou postando. E eu falo com a Neide assim, a gente aceita um convite, aparece mais 3. Nesse retângulo de conversa que a gente participou, nós fomos convidados por uma revista brasileira de autobiografia,
que é uma revista muito importante, né, na academia, para relacionar o trabalho do Integral junto com o Inumeráveis. E tem mais convites que estão chegando aí. Então, esse retorno, eu acho que foi muito fundamental para vocês saberem aonde que o trabalho de vocês podem chegar. Às vezes a gente faz, a gente nem imagina e recebe aí esse retorno. Eu acho que foi com vocês que eu falei, não sei sim, que esse Integral Discute da Neide, vocês vão lembrar dele para sempre, mas agora vendo eu falo que tá mais para uma oficina de ideias, que aí quando tudo isso passar, lá pro ano que vocês lembrassem, naquele longínquo ano de 2020, quando o Integral era uma escola presencial e teve que virar uma escola online, eu tenho certeza que é disso que vocês vão lembrar, desse trabalho, que até a Ju mesmo virou e falou comigo assim, nossa, a gente vendo já fica emocionado, imagina se as famílias dessas histórias que foram contadas vissem o trabalho de vocês. Tem também o Edson Pavone, que é um artista idealizador do Memorial, falou que vai fazer uma exposição virtual com trabalho promovido por vocês. Então, isso é para você já tendo as dimensões que o trabalho está ganhando, os frutos. Então, eu acho que nisso eu cumpro meu papel como jornalista, como ser humano, como cidadão, de devolver um pouco para a escola aquilo que ela me proporcionou enquanto eu estava aí no lugar de vocês como aluno. Que eu levo muito isso nos meus textos que eu escrevo para o memorial, para a minha formação pessoal, emocional, profissional, acadêmica, do que eu aprendi como aluno no Integral enquanto eu estudei aí. E fazer essa ponte de levar o memorial para dentro da sala de aula através da Neide, eu falei assim, acho que isso é fundamental para vocês verem a realidade que está acontecendo. Não é fácil isso que a gente está vivendo, a gente vai passar, vai superar tudo isso. Eu tive que agora, né, nessa pandemia, aprender muita coisa, como fazer live, como mexer nas plataformas. Também tive que aprender não da forma que eu imaginava. Nunca imaginei que um dia eu fosse escrever textos tributos. Tive que aprender a lidar com a morte, que é algo que eu não sabia como agir. Às vezes, quando perde um amigo, um familiar, eu não sei direito o que falar, o que dizer. E agora, com o memorial, eu tive que aprender. Que a gente fala que a gente tem que estar bem com a gente mesmo para trazer um pouco de conforto pro familiar, pro amigo que a gente vai conversar. São relatos muito fortes quando a gente vai conversar com eles. É uma pergunta que eu não faço sobre o velório, como foi, mas tem alguns que falam. É muito difícil, a gente sente muito, a gente sofre. Teve um relato que eu vi que foi muito forte, que eu nem sabia o que dizer e eu tive que buscar ajuda. Igual ano passado no Integral Girassol, que buscava energia um no outro, lá no Memorial é assim, a gente acaba uns ajudando os outros voluntários. E é isso que eu tinha para dizer. Minha eterna gratidão à Neide, ao Integral, a vocês por terem topado ouvir, conhecer, saber, trazer a realidade para dentro da sala de aula sobre um outro olhar, um olhar mais poético, mais memorável, que essas histórias vão ficar aí eternizadas. Depois que tudo isso passar, o memorial vai virar um memorial físico e é isso que a gente vai lembrar. De alguma forma, eles vão momento. fazer parte desse memorial. Sim, porque é um trabalho muito coletivo, de todos. Está tendo um grande alcance. Então é isso, gente. Minha gratidão. Obrigada, Matheus. De nada. Vocês querem falar alguma coisa, galera? Antes de eu colocar aqui e compartilhar novamente Não, a eu fiquei tela. impressionada com a proporção que esse trabalho tomou. Nossa, eu não achei que ia chegar a essa proporção, não. Nós também não. Ninguém imaginava. Então, de repente, nós somos surpreendidos com tudo isso.
E eu falei com o Matheus que eu acho importantíssimo que vocês saibam a dimensão do que está acontecendo, né? De não ser apenas uma fala aleatória, né? Que vocês não fizeram aquilo, a questão do podcast, os meninos que fizeram os poemas concretos, as outras turmas, né, do M2 que fizeram os vídeos, vocês não fizeram por fazer, vocês fizeram porque se envolveram também com as histórias dos inumeráveis, né? Tem uma outra dimensão, né, Matheus? Então, eu acho que o fato de ter esse olhar ressignificado é que faz com que tudo tenha mais valor. Então, eu acho que é importante desse feedback para vocês como parte mais importante da trajetória. Como eu falei hoje com o pessoal do M2, o Matheus também deu depoimento no avançado, embora o avançado não teve um envolvimento de intertextualização, porque eles já têm sobrecarga demais, né, em termos de atividade. Mas eu acho assim que valeu muito vocês terem topado a fazer atividade, se relacionarem bem com ela, e fazer exatamente esse trabalho magnífico que está dando essa repercussão. Um trabalho bem feito e que está sendo reconhecido. De ver outras escolas e falar, gente, a gente tem que levar essa ideia para que aconteça em outros lugares, que foi isso que a gente viveu na segunda-feira, né? Há uma proposta surgindo aí, nós ainda não sabemos direito, porque nós não conversamos detalhadamente, mas uma professora ligada ao UFMG também quer fazer com que esse tipo de ideia, de projeto, possa circular dentro das universidades. Então, a gente, às vezes, tem aquele olhar de que é uma coisa pequena, insignificante, e não imagina que possa ter outra significação. Então, para a gente poder pensar e refletir sempre que todas as nossas ações podem ter um reflexo muito maior do que a gente imagina. E que eu sou muito grata a vocês, junto com o Matheus, por tudo que a gente fez juntos, porque eu não fiz sozinho, o Matheus não fez sozinho, vocês não fizeram sozinho, foi um trabalho coletivo, um trabalho literalmente de equipe. Cada um com um papel de contribuição que está frutificando. E é isso que eu acho que vale a pena. Educação vale a pena quando ela tem esse papel de transformar a vida do outro, de transformar a sociedade, de transformar nós mesmos em alguém melhor. Então, por isso que eu queria, e falei com o Matheus que não podia passar em branco, que vocês precisavam de ouvir esse agradecimento, de sentir as emoções que a gente sentiu ao ouvir, porque não é só nosso, é coletivo. Então, nós não temos que dividir, a gente divide as lágrimas, a gente divide os sorrisos e a gente divide essa perspectiva de crescer juntos, beleza? Antes de prosseguir, eu quero saber se vocês já estão visualizando aí, tem uma questão na tela, vocês estão vendo? Sim. Nós vamos falar dessas duas questões que faltam, acho que faltam duas, mas antes disso, de qualquer coisa, eu estou aqui com o meu caderninho e pelas minhas anotações, eu quero saber se eu estou enganada, se não, faltam alguns grupos para apresentar podcast. Estou errada? Ou todo mundo apresentou e eu só não passei para o meu caderninho? Tem alguém que não apresentou o podcast? Me diz aí, gente. Eu preciso de ter esse feedback de vocês. É importante porque isso vale 5 pontos. Antes valia só conceito, agora vai valer ponto mesmo. E eu acho que o valor maior dele nem é pontuação. É exatamente essa dimensão que vocês estão vendo, um nascer, brotar, e que a gente não sabe nem para que lado vai, onde que vai parar. Essa que é a verdade. Todo mundo apresentou, eu só não passei para cá. Confirma para mim direitinho que eu tenho listado, mas mesmo assim. Todo mundo apresentou? Posso ficar tranquila? Para ninguém ficar sem os 5 pontos, sem avaliação a respeito deles. Vale 3 pontos a execução, mais 2 pontos na apresentação. Beleza? 5 pontos eu vou pegar. Eu não sei se seria melhor você falar o nome, porque tem gente que não está na reunião. Mas eu vou fazer o seguinte primeiro, Sofia. Eu vou fazer um intercruzamento com aquilo que eu tenho listado lá na página. Eu tenho um arquivo, sabe? Com o nome inumeráveis, relacionado no F3, relacionado no M1 e relacionado no M2. Os arquivos que estão lá relacionados são os que apresentar. Eu quero fazer um intercruzamento. Oi? Aqui, ó, parece que tem um aqui falando que a Lavínia, falando que o grupo dela não apresentou. O que eu quero combinar com vocês? Se tiver qualquer um grupo que não tiver apresentado,
A gente precisa Nossa, fechar desculpa, isso. Neide, o microfone tava ligado aqui. Eu falei, se eu não entendi a fala dele, não, eu misturava português com inglês, eu falei, opa, eu acho que tá na aula errada, será? Mas às vezes é algum jogo, alguma coisa que você estava fazendo ponte aí. Tem gente que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, então isso é comum. O que eu preciso com vocês a respeito desse trabalho, porque a gente não pode ficar sem fechar essa atividade, tá, gente? Na segunda-feira eu entrego as notas para a Rita, até ela mandou a planilha para mim, a Adriana já tinha mandado a do F3, que é relativa do ensino fundamental. Eu preciso fechar as atividades de vocês, vou pegar as de foto, essa atividade como vale 5 pontos também, as atividades feitas na plataforma plural também valem nota, então aqueles que ficam só para fazer depois, precisa colocar-se em dia, tá? Não deixar de fazer. O arquivo lá, que é o cronograma das atividades que eu postei no acadêmico, vocês podem pegar aula por aula e olhar o que foi pedido, tá? Na segunda-feira eu vou falar quais as que estão faltando e para quem. Eu posso fazer isso por escrito e colocar, e aí vocês se viram para poder se organizar e fica mais fácil, tá? Porque como vocês estavam me mandando lá no clipe, eu tinha 3 ou 4 alunos me fazendo a mesma pergunta para olhar individualmente. Não dá tempo, tá? E a Adriana sabe disso, ela ainda deve estar na live aí. É muito difícil para a gente que é professor dar todas as respostas individualmente e olhar aquilo que a gente precisa de olhar no coletivo. Nota de prova, né, o lançamento das atividades, é muita informação, né, Adriana? Por isso que eu estou tentando sistematizar. Se quiser aproveitar, deixa aí, que eu acho importante eles ouvir e saber o que a gente tá doidinho também. Então, até às vezes parece que a gente não quer fazer, não é isso? Então, tem uns 6 minutinhos, eu acho que vai dar para esclarecer bem isso. E eu já até ia entrar mesmo. Na verdade, eu entrei na sua aula com essa intenção. E aí, escutei aquela beleza toda, né? E aí, jeito de passar em branco. Mas, então, o que acontece, meninos? O que a Neide está falando é o seguinte, virou um volume de atividades que está uma loucura. Já conversei com o F1 e com o F2. O que acontece? Lá na plataforma plural, inclusive, a Júlia Benfenati está aí na reunião? Júlia? O nome dela está aqui, enquanto você vai falando, Adriana. Tá, porque ela me fez uma pergunta lá no Clipe Escola, eu vou aproveitar e respondê-la aqui. O que acontece? Vocês não cumpriram, né? Por qual razão foi, qual motivo foi, a atividade na plataforma plural. Tá, aí quando vence o prazo, a atividade fica lá como prazo esgotado. Quero falar 2 coisas sobre isso. Primeiro, quando a atividade está com prazo esgotado, a plataforma não permite você responder pela plataforma. Então, o que vocês estavam fazendo? E que é bacana. Abrem a questão, resolvem no caderno, manda para o professor pelo Clipe Escola, dúvidas para a Neide. Ok? Né? Porque o que a gente quer é isso mesmo, que vocês, né, cumpram com a atividade. Porém, é preciso agora avançar. Em que sentido? Não dá mais para perder prazo na plataforma plural, não. Porque está virando um volume de coisa louca. O que acontece com o professor? Ele abre a plataforma plural. Aí, olha lá, a Adriana não fez a atividade sobre substantivo. Aí a Neide tem que ir lá no Clipe Escola, abre lá, procura lá a Adriana e vai olhar se ela fez a atividade. Então, olha o trabalho que dá para o professor. E muitos de vocês, quando mandaram no Clipe Escola, ainda nem colocaram o que era. Aí só colocou lá, atividade da Neide, número 1, letra A, número 2, letra C. Tá? O professor não sabe do que é, não. Então, é preciso lá na plataforma, quando for usar disto, né, que agora vai ser cada vez menor, mostrar, Neide, que, me desculpe, tive um contratempo, tal, não pude cumprir com a atividade. Essa atividade é referente ao predicativo do sujeito. E aí você vai mandar a atividade lá. Mas vocês têm noção do que é o trabalho do professor? Ele abre lá na plataforma, olha um por um, o que o menino não fez, ele tem que ir lá no clipe, conferir lá para ver se foi feito. E aí a pergunta que está me fazendo é o seguinte, o professor não está visualizando lá. Olha, tem que aguardar, vocês não cumpriram o prazo. Então, não tem como eu não ter cumprido o prazo na plataforma plural, aí hoje eu faço atividade, já mando e já vai querer um retorno da Neide amanhã, não tem como. Se você mandou lá no Clipe Escola, ela vai visualizar. O comentário, a correção individual, ela não vai acontecer lá na plataforma. Ela vai acontecer na live.
Isso não é a Neide, não, isso são todos os professores, não tem como. E outra coisa, não, mas eu recebi uma mensagem, mas o professor não está dando nenhum ok. Aqui não, WhatsApp não. Não dá para o professor ficar lá, ok, Ana Luísa, ok, Antônio, ok, Arthur. Não tem jeito, não, mãe. Então, o que o professor faz? Ele vai visualizar, vai ver que você mandou, cumpriu com o que é importante, e lá na live vai fazer a correção. Aí, o que você vai fazer? Questão 145 da plural, que está aí na tela. Eu vou fazer a minha correção. Eu tenho dúvida que, Neide, não entendi nada desse trem que é o predicativo do objeto. Me explique, entendeu? Só que não dá para ser lá individual. Agora, uma questão que dá. Aí eu fiz tudo na plataforma plural e apagou. A plataforma apagou. Olha, gente, a plataforma, ela é nacional. Né? Nós somos na plataforma um número, 16.743, né? Que é o número de matrícula aqui do Integral. Não tem como uma plataforma nacional pensar. A pessoa que está lá, né? Os técnicos que trabalham lá, não sei nem que nome que eles têm. Pensar, olha, lá em Minas Gerais, numa cidade do interior chamada Divinópolis, existe uma escola que chama Colégio Integral, tem uma aluna lá, a Adriana, que ela é o 16.743, eu vou pagar tudo dela. Quer aprender? Que sentido tem? Não tem cabimento. Então, quando está lá na plataforma, vocês não fizeram, não tem como ter esse discurso. Aí eu fiz e apagou. Agora, o que pode acontecer? Eu mandei a minha atividade. Minha internet está lenta, tá lá. Eu saí da página, aí não foi enviado. Aí não é que a plataforma apagou, é porque eu não esperei enviar. Eu fiz a atividade toda, no lugar de clicar em enviar, eu cliquei em sair. Aí saiu mesmo, aí não foi. Aí vai ter que fazer lá pelo Clipe Escola. Não tem como apagar. As questões abertas da prova, quando você entra, está escrito lá assim, agora não porque já estão corrigindo, mas antes estava escrito tempo esgotado e a questão não aparecia, a resposta de vocês ficava clarinho embaixo. É porque o professor ainda não havia corrigido a questão. E aí isso fica mesmo, fica aparecendo, né? Fica bem claro a sua resposta lá atrás. Mas à medida que o professor corrige, já fica tudo ok. Né? Então, a resposta, aí vai estar prazo esgotado, mas a resposta vai estar lá. Agora, quando eu não fiz, vai estar tudo em branco, tá? Então, não tem como a plataforma apagar, vocês não podem, a não ser por uma questão pessoal de internet, aí cada casa vai ter que analisar, né? E acontecendo isso, tem que mandar para o professor no Clipe Escola. E lá no Clipe Escola, o professor não vai dar ok, valeu, foi bom, ou correção, esse predicativo do objeto está errado. Não, isso vai ser feito na live, porque não tem como, neste momento, eles fazerem essa correção. Virou um volume louco de coisa. Por quê? Porque muitos meninos não cumpriram. Eu estou aqui com a tabela, que ó, eu estava fazendo isso antes, aqui, ó, isso aqui é uma tabela. Quem está de verde, essa turma do F3A. Quem está de verde são os meninos todos que cumpriram. Os demais são meninos que não estão lá devendo aqui, ó, 158 atividades, tem menino devendo 19, devendo 66, menino que fez tudo, entendeu? Então, esses meninos que estão devendo essas atividades precisam avisar. Agora, lá no Clipe Escola, tem que direcionar o professor. Não tem. Aí, o que a Neide vê lá? Questão 1, letra. Aí, ela tem que ver qual que será a mentor. Ela está tendo que fazer esse trabalho que é de vocês. Porque vocês precisam cumprir. Qual que é o mais fácil? Faça lá na plataforma plural. Outra coisa, anotem. Porque o que eu percebo? Abre a plataforma, Neide, e vê lá assim, já tá passando, né, a aula, só um minutinho, abre a plataforma lá e vê lá a atividade da Neide para o dia 27 de agosto, vou fazer depois esquece. Então, tem que montar uma tabela do lado, colocar os nomes, aqui, ó, se eu não fizesse, eu não sei para quem que eu liguei, para quem que eu não liguei, para quem eu mandei recado, não. Entendeu? Então, tem que fazer uma tabela do lado e fazer esse monitoramento dessas atividades. Então, isso, Neide, que está acontecendo com você, isso vale para todos os professores. Não é você. Todos. Não tem como fazer essa correção dessa forma lá. Tá bem? Certinho, meninas? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Tô aqui, viu? Qualquer coisa, vocês me chamam. Eu te mando daqui a pouquinho, viu? Galera, bom final de semana para vocês. A gente continua a nossa correção das 2 últimas questões
E eu vou pedir que vocês vão pegar o livro de vocês, Templos do Consumo, e vão começar a fazer. Vão fazer a página 122. Não entrem ainda em complemento nominal, porque na minha próxima aula de segunda-feira, apresenta quem tiver de apresentar o podcast dos inumeráveis, e em seguida eu entro com a matéria nova. Beleza? Então, boas aulas para vocês, bom final de semana, se cuidem até segunda. Beleza? Segunda-feira a gente vai dando sequência e eu aviso para vocês o que é para fotografar. Tchau, valeu. Tchau, Neide. Tchau, bom final de semana. Tchau, Neide.